Eu li em algum lugar, e eu acredito nisso também, que se a gente tivesse um reset da civilização hoje, guerra nuclear, perdemos toda a história, foi soterrada, não temos. E nasce uma nova civilização de crianças e tal, vão crescendo, eles não têm contato com nada que aconteceu. Essa nova civilização que vai acontecer, mesmo que não tenha nenhuma lembrança ou documentação do que aconteceu, ela vai desenvolver uma religião. Parece que faz parte do ser humano ter essa coisa do sobrenatural que a gente está falando. Você concorda com isso? Provável. Não é? É Por quê, provável. cara? É uma lacuna da gente, é uma forma de a gente se sentir mais seguro, como você falou, de explicar coisas que a gente não pode. Por que que apareceram sempre? Você vê índios que não tiveram contato, todos têm um conjunto de crenças muito específicas e que a gente pode fazer que nem o Campbell fez, tentar colocar num grande monomito. Muitas coisas são parecidas, né? A mulher, a coisa da mãe terra, aquela figura fértil, né? Relacionado a plantio, ou a ideia do Deus, que às vezes para algumas culturas ele é bravo, ele é só bom em outras. Então, por que que acontece isso, cara? Eu acho fascinante, assim. Sim, sim. Eu acho que o pontapé inicial é isso que eu estava mencionando. A gente tem essa necessidade de encontrar respostas às questões que a gente formula. A gente não consegue viver com grandes dúvidas. Exato. A não ser que você tenha um treino legal, intelectual, de pensamento crítico, para poder conviver com essa ignorância Eu numa não boa. sei e pronto. Exato. Eu tenho várias questões para as quais eu não tenho resposta e está tudo bem. Então, o Sagan me ajudou muito a aprender a ter essa humildade intelectual, honestidade intelectual e conviver bem com a resposta não sei Entendi. para certas questões. Mas as pessoas, em geral, se satisfazem mais psicologicamente quando têm respostas. Ainda mais para questões tão relevantes quanto como eu devo viver, o que é certo e errado. Acontece alguma coisa depois da morte? Para que eu existo? De onde veio tudo? Essas questões podem ser inquietantes. E aí respostas, principalmente essas acalentadoras, que confortam a gente, que eu vou reencontrar meus parentes queridos, falecidos, meus entes depois da morte, que eu tenho um lugar especial no plano do Pai Celestial, que Ele me protege, que eu estou sofrendo agora, mas existe um plano por parte dele para eu passar por isso aqui, que é para uma evolução espiritual, uma expiação em função dos meus pecados na vida passada, dependendo da religião. Então são respostas que trazem um conforto existencial para a gente, que fazem com que haja um sentido no nosso existir e por isso tem esse impacto psicológico poderoso. Agora, de onde vem a ideia de seres sobrenaturais? Porque a ciência ela fornece muitas dessas respostas também, não todas. Para muitas delas, a ciência não consegue responder mesmo. Mas muitas delas, sim. O ponto... onde aparecem os deuses? Onde aparecem os deuses? Tem estudos na psicologia da religião, que é minha área, apontando que as crenças religiosas estão enraizadas em algumas crenças intuitivas que a gente tem. Há formulações e explicações intuitivas que a gente vai desenvolvendo sobre quem somos nós e a realidade. Vou te dar um exemplo aqui. No nosso entorno tem vários objetos. Câmera, microfone, copo, mesa e por aí vai. Óculos. Isso tudo foi fabricado com uma intenção, com um propósito. Microfones, óculos para você enxergar melhor e por aí vai. O Paquito talvez seja a exceção aqui nessa... Não teve propósito. Né? A gente, bombardeado com esses estímulos, Vilela, a gente pode acabar entendendo que tudo existe para um propósito, que tudo foi criado conforme uma finalidade ou um plano. Se tudo minimamente complexo que eu vejo aqui no ambiente foi planejado e executado por seres inteligentes como nós, seres humanos... Aí você já faz um salto Você faz um salto, você generaliza. Então se a gente também pode ter sido criado por um... ser maioral, mais poderoso, mais inteligente que a gente. Esse aí é um tipo de... É a teleologia, né? O raciocínio teleológico que acaba comprando fácil a gente. Porque tem um sentido ali. A gente dá um pulo fácil de uma coisa para outra. E faz sentido e te conforta, né? E me conforta. E tem outro tipo de crença muito intuitiva que desde crianças a gente tem já essa noção de que a mente é diferente da realidade externa aqui, ó. Esse mundo concreto entre nós. Porque quando eu penso, aquilo que eu penso não se
concretiza necessariamente aqui na realidade. Eu posso ter fantasias, eu posso ter lembranças que não retratam o que está acontecendo aqui no meu entorno. Eu me deito e durmo e tô lá em Marte daqui a pouco fazendo uma exploração espacial. E não é real, é uma coisa que parece ser de uma outra natureza. Essa distinção entre mente e realidade, o que é imaginário e o que é aqui do mundo, é um dos elementos a partir do qual a gente estabelece que existe algo imaterial que está aqui dentro, que é a minha alma ou espírito, que não depende do que é material que está aqui fora, incluindo o meu corpo. Então, muitas pessoas acreditam que quando a gente morre, alguma coisa aconteceu ali, porque há poucos minutos aquela pessoa estava conversando, estava ali agonizante, talvez em dor. Dentro de um caixão no velório? Já. É assustador, né? Você conhecia aquela pessoa e depois se você vê a mesma pessoa, Né? não mudou nada na fisionomia dela e não é mais a pessoa. Exato. Alguma coisa foi embora, O cara. que foi embora? Que foi? Lembra, você assistiu o filme 7 gramas ou não? Não. É 7 gramas, eu acho? Que era uma teoria, né? Que a alma pesava 7 gramas, porque Certo. quando pesava uma pessoa antes de morrer e depois de morrer, sumia 7 gramas. Mas sabe a explicação disso? Não, né? mas Tá. isso já provaram que não tem nada a ver, entendeu? Mas qual que é a explicação? Eu não lembro. É que a pessoa, quando a gente morre, a gente acaba eliminando gases, suor. Ah, sim, então. Provavelmente foi essa daí. Mas eu achei interessante essa coisa da alma pesar, né? Mas pois é isso, se né? é imaterial, como é que tem peso, né? Já começa a ficar meio complicada a Mas questão. é estranho, né? O que dá esse sopro de vida na gente, né? Então, assim, imagina só nossos antepassados lidando com a questão da morte, tendo essa ideia intuitiva de que a nossa mente tem uma natureza diferente do nosso corpo, do que está aqui no nosso entorno. Tem estudos na psicologia da religião, então, para responder essa questão, sinalizando justamente que quanto mais as pessoas diferenciam mente e corpo, não, minha mente é uma coisa que não é exatamente corpórea, não é material, mas elas acreditam em seres sobrenaturais. Quanto mais elas diferenciam... Exato. Em que momento será que aconteceu isso na nossa história? Porque eu acredito que Imagina, os caras estavam na caverna lá e tal. Eu acho que uma das coisas que bugou a cabeça do pessoal, que leva sempre pra religião, é quando ele vê o cara que tava do lado dele morto. E aí aquele cara começa a apodrecer. Sim. E aí ele, não sei quando que acontece a ideia de enterrar, de ter um ritual para aquilo lá. Sim. Que eu acho que isso demonstra que há uma crença, né? Quando se enterra um morto e faz algum tipo de ritual, né? Muitos arqueólogos encontram elementos em torno desses rituais, esses registros arqueológicos, não sei qual o termo melhor. Pessoas, né? Exato. E são interpretados como tendo essa referência a uma vida após a morte, alguma coisa assim. Mas não é minha área arqueologia, não vou me arriscar demais, tá, Vilela? O ponto é que essa nossa intuição de que a mente ela é substancialmente diferente do corpo, ela é um pré-requisito para você aceitar facilmente a ideia de que espíritos existem. São simplesmente mentes desincorporadas. Deus é uma mente, é uma consciência que não tem um corpo físico, material, só que é uma mente com superpoderes. Entendi. Com poder de criar tudo, de intervir sobre a criação, de se comunicar com a gente eventualmente. Deus entende bem, inclusive, o nosso bom português, o inglês e outras línguas. Aí entra um princípio que eu acho que o Hitchens, no seu livro Deus Não é Grande, sintetizou muito bem e que na psicologia da religião a gente tem feito estudos encontrando evidências sobre a ideia de que nós criamos os deuses à nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Tem essa conversa, né? Deus criou a gente ou a gente criou Deus, né? Exato.